Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra cada informação. No episódio de hoje, a gente segue a nossa jornada pelo livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, de Stuart Russell e Peter Norvig. O link para o livro, claro, está na descrição. E se este conteúdo te ajudar de alguma forma, considere compartilhar com um colega e curtir para dar aquela força para o canal. Hoje vamos desvendar como as máquinas aprendem a raciocinar num mundo cheio de incertezas usando uma ferramenta simplesmente fascinante: as redes bayesianas. Pois é, essa é a grande questão, né? A pergunta fundamental que a inteligência artificial moderna tenta resolver. Porque vamos combinar, o mundo real não é um tabuleiro de xadrez com regras perfeitas. Ele é complexo, imprevisível e, na maioria das vezes, as informações que a gente tem são incompletas. Então, como é que uma IA consegue lidar com essa bagunça toda? Imagina só a cena: um médico tentando entender uma doença rara, um engenheiro caçando a falha em um motor de avião ou um analista financeiro investigando uma fraude. Todos eles estão lidando com uma teia de variáveis interligadas. Um sintoma pode ter várias causas, e uma única causa pode gerar um monte de efeitos. Rastrear a origem de um problema nesse cenário é um desafio gigantesco. Ok, então vamos lá. A resposta para esse desafio está numa ferramenta poderosíssima que simplesmente revolucionou a IA probabilística: as redes bayesianas. Pense nelas como um mapa, um verdadeiro mapa que nos mostra como o conhecimento e as probabilidades estão todos conectados. Eu sei, a definição parece complicada, mas a ideia por trás é elegantemente simples. Uma rede bayesiana é, no fundo, uma representação visual e matemática de um pedaço do conhecimento. Ela mostra pra gente quais são as variáveis que importam e, o que é mais crucial, como elas se influenciam umas às outras. Vamos quebrar isso em pedacinhos para ficar bem claro. Primeiro, a gente tem os nós, que são as variáveis do nosso problema. Coisas como está chovendo ou o aspersor está ligado. Depois vem as setas, que mostram quem causa o quê. Por exemplo, tanto a chuva quanto o aspersor podem causar grama molhada. E por fim, as tabelas de probabilidade, que basicamente colocam números nessas relações, dizendo pra gente o quão provável é que a grama fique molhada se o aspersor estiver ligado, por exemplo. E aqui que está a grande sacada, a mágica da coisa. Em vez de tentar calcular a probabilidade de todas as combinações de eventos possíveis, o que seria computacionalmente inviável, impossível mesmo, a rede foca apenas nas influências diretas. É um jeito super inteligente de simplificar a complexidade do mundo, sem perder a essência das suas relações. Mas o que torna essa abordagem tão eficiente e poderosa na prática? Bom, o segredo está num atalho genial, o verdadeiro coração do poder das redes bayesianas. O nome do jogo é esse: independência condicional. Esse é o segredo. A ideia é que uma variável pode se tornar independente de outra se a gente já souber o valor de uma terceira variável que está no meio do caminho. Isso permite que a rede simplesmente ignore uma infinidade de cálculos que seriam irrelevantes. E olha, isso não é um detalhe pequeno. Como os próprios autores, Russell e Norvig, fazem questão de destacar no livro, sem essa ideia, a IA moderna simplesmente não conseguiria raciocinar em ambientes com dezenas de variáveis. Seria um beco sem saída computacional. Na prática, a independência condicional é o que permite que esses modelos sejam tão compactos e eficientes. Ela nos dá, digamos, a permissão para focar só no que importa, tornando possível construir redes com centenas, milhares ou até milhões de variáveis. Certo, então a gente construiu esse mapa do conhecimento, esse mapa da razão. E agora, o que a gente pode fazer com ele? A resposta está na inferência, a arte de fazer perguntas ao nosso modelo e obter respostas baseadas em probabilidades. Inferir é basicamente usar as evidências que a gente tem para atualizar nossas crenças sobre aquilo que a gente não sabe. Sabe, se um paciente tem febre, qual é a doença mais provável? Se um sensor numa fábrica dá uma leitura estranha, será que ele quebrou ou tem um problema real na máquina? É a inferência que nos ajuda a responder esse tipo de pergunta. E existem duas maneiras principais de fazer isso. A inferência exata nos dá a resposta matematicamente perfeita, mas ela pode ser muito, muito lenta para redes complexas. Por outro lado, a inferência aproximada é um atalho inteligente. Ela nos dá uma resposta boa o suficiente de forma muito mais rápida, o que a torna perfeita para as aplicações do mundo real. Pense em métodos como a amostragem de Monte Carlo. É como se a IA rodasse milhares de simulações super rápidas do futuro, testando diferentes possibilidades para ver quais resultados aparecem com mais frequência, com base nas evidências que a gente já tem. É esse tipo de poder computacional que permite aplicar redes bayesianas a problemas gigantescos, como, por exemplo, decifrar o genoma humano.
Agora, o que vem a seguir é o que realmente eleva o raciocínio da IA a um novo patamar. A gente está falando de além de simplesmente encontrar padrões. Estamos falando de entender a causa das coisas. Graças ao trabalho de gigantes da área como Judea Pearl, a gente começou a entender que as setas numa rede bayesiana podem representar muito mais do que uma simples correlação. Elas podem representar a causalidade, o porquê das coisas acontecerem. E a diferença aqui é crucial. Correlação é observação passiva. A gente nota que chuva e grama molhada geralmente acontecem juntas. Causalidade é sobre ação e consequência. A gente sabe que se causarmos a chuva, a grama com certeza vai ficar molhada. Isso permite prever o resultado de uma intervenção no mundo. E essa capacidade de raciocinar sobre causas é simplesmente indispensável para qualquer IA que precise tomar decisões no mundo real. Um carro autônomo, por exemplo, precisa saber que girar o volante causa uma mudança de direção, não apenas que as duas coisas estão correlacionadas. Faz toda a diferença. Vamos agora voltar ao nosso mistério do começo, o diagnóstico complexo. Como é que todos esses conceitos se unem para resolver problemas reais, problemas do nosso dia a dia? As redes bayesianas são uma ferramenta ideal para diagnóstico por 3 motivos principais. Primeiro, elas mapeiam de forma clara a relação entre causas e sintomas. Segundo, elas conseguem atualizar dinamicamente suas conclusões conforme mais informações chegam. E terceiro, o que é crucial, elas não travam se faltar algum dado, elas simplesmente trabalham com a incerteza que têm. E as aplicações são enormes e de alto impacto. Pense num sistema médico que não só vê os sintomas, mas calcula a probabilidade de dezenas de doenças raras. Ou num motor de avião que consegue prever uma falha antes que ela aconteça, só com base em vibrações sutis. Ou até mesmo num sistema financeiro que detecta uma fraude complexa ao identificar um padrão estranho de transações. As redes bayesianas estão por toda a parte, trabalhando silenciosamente por trás dos panos. E o resultado disso é aqui que a coisa fica realmente impressionante. Em domínios bem definidos, como certos tipos de diagnóstico, sistemas baseados em redes bayesianas já mostraram uma precisão maior que 90%, muitas vezes superando especialistas humanos. E por quê? Porque uma IA pode analisar milhares de variáveis ao mesmo tempo, sem cansaço, sem viés, encontrando padrões sutis que o olho humano poderia deixar passar. Então, o ponto central é este. As redes bayesianas são a ponte que conecta os dados brutos e incertos do mundo real ao verdadeiro raciocínio inteligente. Elas fornecem a estrutura que permite à IA não apenas ver o que está acontecendo, mas começar a entender de verdade o porquê. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se uma máquina pode não apenas prever, mas realmente entender a causa e o efeito, qual é o limite para a sua inteligência? Neste episódio, vimos como as redes bayesianas permitem conectar causas, efeitos e evidências de forma elegante e eficiente. Elas são, sem dúvida, um dos pilares da IA moderna. Este episódio foi gerado com apoio de IA e adaptado especialmente aqui no MentiChip. A gente se vê na próxima. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.